Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Chama PX. Estamos aqui com o Bob, meu parceiro de mesa. Vamos lá, pessoal, mais um. E hoje, mais convidados especiais aqui para bater um papo super legal com a gente. Hoje eu queria apresentar para vocês o Joelson. Ele é diretor comercial da Transdesk, com a matriz lá em Cascavel. E do lado dele, o nosso querido amigo, parceiro de longa data também, o Fernando, gestor de unidade aqui da unidade da Transdesk aqui de Joinville. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Se quiserem se apresentar aí pro pessoal e dar um oi, pode ficar à vontade. Bom dia, muito bacana poder estar aqui, né? É um prazer poder participar com vocês aqui, falar um pouquinho, né, do nosso negócio, falar um pouquinho do transporte, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez, né? Muito contente. Fechou. Pra gente começar, eu acho que a gente dá um geral assim pra galera e apresentar um pouco de vocês, a história de vocês e apresentar para o pessoal um pouco a Transdesk. O que é a Transdesk hoje? Que o pessoal acha que é só uma empresa de seguros, como a gente estava conversando, não. Sim, é uma empresa de soluções. Apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho pra gente o que é a Transdesk, os serviços dela e fiquem à vontade para contar um pouquinho da história de vocês. Bacana. Vou começar então, né? Eu estou desde o início da operação, né, na Transdesk. A gente começou a nossa operação ali final de 2013, né, para 2014. E a Transdesk ela começou fazendo NTT. Ela começou em 2008, na verdade, em Minas Gerais, fazendo NTT, que era com um diretor nosso, né, hoje, que é o Luiz Cláudio, ele começou lá fazendo NTT. Ele é pastor, né? Nós somos uma empresa cristã também, a maioria das pessoas que estão lá são cristãs. Então ele veio para Cascavel para fazer um trabalho de pastor, né? E aí acabou que começou a trabalhar com a NTT, junto com a Transdesk. E ali em 2013 para 2014, começou com a proteção veicular também, junto. E lá a gente entendeu que precisava ter algo na região mesmo. Eles representavam uma associação de Goiânia na época, não estava dando muito certo, o atendimento não era legal. E aí um grupo de transportadores lá falou, olha, vocês tinham que montar algo aqui. Né? O paranaense ele tem muito isso, né? De ser muito bairrista, enfim, querer algo ali. E aí surgiu de montar a Seg Truck na época, que era uma associação. Né? E no começo a gente era em 6 pessoas, né? Fazia parte já desse contexto. E ali a gente começou. Mas a ideia principal era o quê? Trazer um atendimento diferenciado. Eu já vinha do mercado de franquias, trabalhei muitos anos com telefonia, trabalhei como correspondente bancário também do Banco do Brasil por um tempo, trabalhei como franqueador em franquias de crédito. Então, quando a gente veio fazer esse trabalho, a gente pensava em trazer algo com um atendimento diferenciado. O que a gente notava na época? O caminhoneiro era muito mal atendido. Não tinha atenção, não tinha um atendimento bom. Né? E acabava fazendo de qualquer jeito. Falou, olha, a gente precisa pegar isso e profissionalizar esse mercado. Então a gente começou fazendo isso. E aí, na época, surgiu a Seg Truck e nós entendemos que precisava ter uma empresa de assistência 24 horas também. Por quê? Era o principal calo. Né? O caminhão é uma operação diferenciada. Não é simples de você atender uma assistência de caminhão. E a gente montou a nossa assistência porque a assistência terceirizada vai fazer de tudo para não atender. Nós falamos, não, nós queremos totalmente ao contrário. Nós queremos atender bem o caminhoneiro. É a hora que ele mais precisa. Aí você vai ficar achando um monte de coisa para não atender. Então, nós vamos fazer diferente. Então, nós montamos a nossa assistência 24 horas também na época e começamos a fazer um atendimento diferenciado. Né? E a gente começou a crescer de 1 a 1. Né? De 1 a 1. Hoje são mais de 36 mil clientes na nossa base. E a gente foi crescendo de 1 a 1, ano após ano, e muito por referência de atendimento. Então, a gente cresceu com muita indicação. Né? E na época a gente pensava, olha, nós precisamos ter um atendimento diferenciado e esse atendimento diferenciado tem que ser olho no olho. Tem que estar lá na cidade. E aí a gente pensou, olha, nós precisamos ter unidades da Transdesk e outras cidades. E aí começamos, né? Aqui Joinville foi a 3ª unidade da Transdesk. Né? A primeira foi em Itapejara do Oeste, lá no Paraná. A segunda foi Cascavel e a 3ª foi Joinville. Então hoje são 22 unidades, né? E no decorrer dos anos aí a gente se tornou uma franqueadora também. Né? Então a Transdesk hoje ela é uma franqueadora que é uma empresa de consultoria em transportes. Então ela tem a franquia, nós temos a franquia, são essas 22 unidades. Né? Hoje as 22 unidades são mais de 370 pessoas na operação. A nossa matriz, né, do grupo, né, que é o Grupo Unos, que é o detentor da marca, nós temos mais de 500 funcionários lá.
né? Então, temos toda a parte de assistência 24 horas nessa operação, toda a parte regular de sinistro nós temos também. Nós temos oficina, que é a BR Center Truck, né? Que é uma oficina que nós temos lá só para pesado. Nós temos hoje o Consórcio Transdesk, que é a nossa marca de consórcio, administrada pela Demicon, que é um grande parceiro. Hoje, a maior administradora independente do Brasil de consórcio, né? Temos essa parceria. Temos também parte de monitoramento, rastreamento, né? E inteligência, junto à nossa empresa de assistência. E temos também a nossa corretora, que é a TDK Corretora, que a gente trabalha com todos os ramos e principalmente com seguro transporte. Então, contando um pouquinho para vocês aí, esses 12 anos, né, que a gente está aí na lida com a Transdesk, resumindo um pouco o que é a Transdesk, né? O pessoal confunde muito. Como você falou, a Transdesk vende seguro? Sim, mas ela tem outras soluções também, né? A gente vê a força da marca, né? Que eles lembram da Transdesk, mas muitas vezes não sabem qual é a seguradora que está por trás, né? Então, desde o ano passado também, a gente, nessa operação de seguros, a gente vinha da proteção veicular, né? Saímos da proteção veicular no ano passado, passamos a ser um estipulante de seguros junto com a Bevix Seguradora. Então, hoje nós trabalhamos com o seguro, né? Em janeiro veio a regularização, agora janeiro de 2025, a Lei 213, que regula o mercado de associações, né? Teve 2.217 associações cadastradas e agora começa a passar pelo período de regularização. A gente acredita que pouquíssimas vão ficar, né? E era necessário também essa regularização para trazer mais segurança para o cliente na ponta, enfim. Mas nós optamos pelo lado do seguro. Então, fizemos uma parceria com uma seguradora, né? E hoje a gente emite certificado de seguro, né? Temos uma pólice global onde a gente emite certificado. Então, nós passamos toda a operação que era de proteção veicular para o seguro mesmo. Então, hoje nós temos a TAG, que é a nossa empresa de assistência, né? 24 horas, que ela é a estipulante de seguros. Então, a TAG, a gente vende assistência com seguro. É uma operação muito parecida com a Localiza hoje, um exemplo. A Localiza, o que ela faz? Ela vende aluguel. Sim. Aluguel com seguro. Quando você vai alugar o carro lá, fala assim, olha, você quer proteção completa, você quer vidro, você quer tanto de terceiro e assim por diante, né? É uma operação parecida. Só que nós vendemos assistência com seguro. Então, toda a parte do seguro fica na seguradora, que é a Bevix, e toda a parte da assistência fica conosco. Entendi. E o Fernando, como é que embarcou nessa jornada e nessa batalha? Eu tô fazendo 11 anos, né? Vai fazer 11 anos, conforme o Joelson comentou, né? A unidade de Joinville é a terceira da Transdesk. Ela começou a operação aqui, que é lá no Poço Bonese, lá, em 2014, em janeiro de 2014, né, Joelson? Foi. E eu cheguei em dezembro, na verdade, de 2014. Basicamente, abril já estava lá dentro, vamos dizer assim. Bem no comecinho. Né? Bem no começo. Então foi um desafio para mim também, mas porque como fazia um ano aqui, a Transdesk ela não era muito conhecida, né? Então foi um passo a passo, formiguinha a formiguinha, né? Com muita paciência. Esse cara aqui me ajudou um monte, me deu um apoio total. Sim. Sempre. Mas né? Tu vinha de outro ramo, não atuava no segmento ainda? Completamente outro ramo. Eu vim do comércio, né? Eu trabalhava com uma loja que vendia motosserra, roçadeira, né? E sempre gostei de caminhão. Meu pai viajou 51 anos, fui criado, bem dizer, em volta de um caminhão. Sou apaixonado por caminhão, mas não quero ter caminhão. Só para ver. Acho bonito lá. Deixa lá. Deixa a frota dos amigos aí para admirar, né? E aí cheguei como consultor, né? E passo a passo fomos ganhando espaço, né, Joel? Sim. Aqui na região. E já se passou aí, vai para 11 anos, na verdade. Show. Né? Se tu for analisar, teoricamente é uma empresa nova, né? Mas, como tu comentou, muito bem estruturada e já inserida dentro do nosso mercado, que é gigantesco, falando a nível de Brasil, né? E hoje, a gente até estava brincando ali cedo que a gente está até em contato com eles direto, né, Bob? Porque a gente já está até com algum sinistro aberto, tem que até preencher o sinistro lá para mandar pro Bob, que aconteceu uns probleminhas. Faz parte. Faz parte. A gente acha interessante, que a gente vê hoje com vocês, é a agilidade com que vocês conseguem nos passar um retorno e resolver um caso de sinistro.
Até mesmo quando é sinistro para terceiros, né, Bob? Que geralmente, graças a Deus, é a maioria dos nossos casos. Pequenos acidentes ali com terceiros, porque caminham 30 metros, volta e meia, pega um ponto cego ou na saída de um poço, alguma coisa acaba acontecendo. E isso me impressiona. Eu tive algumas experiências negativas em questão particular com algumas outras seguradoras, onde eu fiquei mais de 30 dias sem o carro, porque aconteceu um acidente e em 30 dias não conseguiram resolver meu problema. O carro estava lá dentro da oficina de vocês. Da oficina de vocês, não, desculpa. Dentro da oficina. E vocês, com a nossa transportadora, a gente tem uma agilidade muito grande nessa resolução desse problema. Isso se deve, talvez, a essa base que vocês têm, esse grupo formado, essa quantidade de funcionários para essa assistência que vocês prestam? Na verdade, a gente, desde o início, como eu falei, a gente sempre procurou ter o atendimento humanizado. Né? Porque a operação de caminhão ela é complexa. Você precisa entender o que está acontecendo lá na ponta. Sim. E muitas vezes, quando você entra para uma seguradora que não tem, muitas vezes, estruturada a parte de pesado, ela vai seguir o mesmo fluxo que é atendimento do leve. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a gente procura fazer esse atendimento humanizado e isso traz uma agilidade. Hoje, nós temos mais de 4.500 prestadores de serviço no Brasil inteiro. Então, a gente já tem uma rede bem consolidada também de prestadores e isso facilita. Então, quando vem para a regulação do sinistro, então o regulador que está lá ele é especialista em pesado. O perito que está lá dentro ele é especialista em pesado. Então, ele olha a dinâmica do acidente, ele já mais ou menos já sabe como que ele vai conduzir aquele caso. Né? Então, isso traz uma agilidade. E você ter uma rede grande, né, de bastantes parceiros também agiliza. Então, e a gente procura muito trazer muito próximo ao cliente também, né? Então, muitas vezes você tem o sinistro, traz aqui para a tua cidade, traz mais próximo, o cliente tem oportunidade de estar acompanhando, o cliente conhece o prestador, muitas vezes o cliente indica o prestador, né? Então, tudo isso facilita bastante. Eu acabei tendo essa experiência negativa com a outra e acabei migrando de veículos pequenos ali no grupo de vocês também. Hoje, meu veículo tem a proteção de vocês também. Mas é muito interessante esse tema, porque a gente tem um alto índice de sinistros no Brasil hoje, né? Como é que a Transdesk enxerga ou visualiza alguma solução para esse tipo de problema, ou como é que vocês agem nesse cenário? Hoje, todos os caminhões, né, que têm seguro contratado hoje através da nossa empresa, elas têm rastreador. Né? Então, a gente coloca o equipamento lá. Hoje o caminhão, quando ele tem um excesso de velocidade, porque hoje o principal índice de sinistro é excesso de velocidade, imprudência, né? Então, quando o caminhão ele passa de 110 por hora, que é uma velocidade considerável para um caminhão, ele já recebe um alerta, né? O gestor da frota ele recebe uma mensagem lá dizendo que esse caminhão está com excesso de velocidade. Ele recebe e-mail também, né, com essa questão da velocidade, a gente tenta tratar na educação junto com o transportador, para que ele eduque o motorista a seguir as regras, a seguir as leis e andar dentro da velocidade permitida. Né? Porque hoje, como eu falei, o grande índice de sinistro nosso é excesso de velocidade. Existe, né, um percentual de tolerância. Né? Isso também está na legislação, e isso também é muito claro dentro das condições gerais do seguro. Né? Então, quando você passa essa tolerância, você está cometendo um crime de trânsito. Então, isso é preocupante. Não só o prejuízo financeiro que pode trazer, mas quantas vidas pode se perder. Então, a educação no trânsito é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante junto aos nossos clientes. Né? Quando tem um sinistro, esse acompanhamento de perto, né? Que nem você falou que o Fernando está aqui, ele vai lá te atender, ele senta contigo, ele conversa, ele vai falar sobre a dinâmica do sinistro, vai te orientar algumas vezes do que pode ser evitado. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. 2 anos atrás, a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização de velocidade. Nós tivemos na nossa base, né, em 2024, mais de 18 clientes que faleceram em decorrência de acidentes. Isso é muito triste, né, para todo mundo, a gente tem que lidar com isso. Né? E esse ano foram apenas 3. Então, quer dizer, nós conseguimos trazer um trabalho de educação também que a gente está preservando vida. Eu acho que esse é o mais importante. Quando você fala de negócio, é importante, mas a vida que está ali dentro também é mais importante de qualquer coisa. Não tem preço, como diz. Não tem preço. Essa questão de
dessas mensagens que vai para o proprietário é muito interessante, porque às vezes ele não está acompanhando, né? Isso. E ele acaba sendo alertado, né? Sim. É isso mesmo. Eu levei algum puxão de orelha. O cara precisa aviso. Mas é muito importante isso daí, porque às vezes ele não consegue estar acompanhando, mas ele recebe lá a notificação de opa, tá na hora de E sabe chamar qual atenção. que é o maior problema hoje dos acidentes? É a autoconfiança. Porque o motorista está todo dia fazendo aquilo. Então ele já está confiante que naquela curva ele entra a 90 por hora e ele faz, né? Que tal trecho ele já conhece, ele já decora até cada buraco que tem na pista. Esse é o principal problema. Quando você gera autoconfiança, automaticamente gera um relaxamento daquilo. Você não tem uma tensão tão grande. Então, quando você começa a passar de alguns pontos e ter um excesso de velocidade, que ali pode causar o problema, você ser alertado, traz a conscientização lá de novo do motorista. Sim. Falou, opa, peraí. Muitas vezes pela fiscalização. Sim. Né? Infelizmente é assim. Fala, olha, o gerente de frota está olhando. Se eu passar aqui, ele vai me ligar, eu vou levar uma advertência, né? Então, porque hoje você andar a 110 com o carro é uma coisa. Você para um carro, um caminhão a 110 por hora, para você parar, Não para. você não para. Precisa de um bom trecho. Precisa de um bom trecho, um bom espaço. Como eu sempre digo, quando a gente começa a perder o medo é que vem o problema, né? Exatamente. A gente começa a perder o medo na direção ali, dizer, não, agora eu estou confiante, não tenho medo, e aí é que dá os É problemas. que né? dá o problema. Muitas vezes, a gente já viu situações assim, pô, o cara entrou numa curva que ele está acostumado a fazer a vida inteira, tinha óleo. Ele não espera Ou uma por quebra isso. do caminhão, né? Ou uma quebra, né? Ou estourar um pneu. Exatamente. Então, assim... Questões e aí, que a gente não consegue prever, né? você não consegue prever. Então, a cautela, né, de você estar andando dentro da velocidade permitida e ter esse cuidado faz diferença numa situação de risco, né? Sim. E na primeira conversa, né, com os motoristas, dá um impacto, né, Bob? Sim. Tem que cuidar, tal. Isso acho que com pessoas, né? Dá um impacto. Mas depois que eles se habituam, né, nessa situação, andando assim, com segurança, né, com a direção defensiva, né? Nós tivemos alguns casos já, sabe? O próprio motorista, não, que maravilha, não sabe, né? Poderia andar dessa forma, chega mais descansado, a tensão diminui. A viagem é menos tensa, Bem, né? exatamente. Eu acho isso muito bacana, porque a gente pega um apanhado, né, Bob, de todos os convidados que a gente trouxe aqui até agora. E aí, basicamente, todos têm a mesma ideia ou o mesmo plano, que é cuidar do maior valor dentro da transportadora, que seria o motorista hoje. É isso aí. A ScarPress, a gente tem essa cultura dentro da nossa empresa. E até agora, todos os convidados que a gente trouxe aqui, fora até mesmo da ScarPress, também prezam muito por isso. Essa assistência e esse cuidado com o motorista. Como a gente falou lá no começo, esse programa aqui também é para eles. Sim. É um informativo, é educacional, às vezes é pela resenha, né, Bob? Mas é feito para eles. Então, a gente sabe que é uma classe trabalhadora ali, que às vezes é muito carente, como tu falou, de atenção. Sim. No sentido de terem mais cuidados com eles. Como tu comentou no começo, vocês nasceram com esse intuito, né? Sim. De prestar um serviço mais humanizado e atender com qualidade o motorista. E é muito que a gente preza hoje dentro da transportadora e aqui dentro do programa. Então, acaba indo... Tá todo mundo, é bom ver que tá todo mundo com a mesma ideia de tentar promover o motorista, de formar um profissional de qualidade, né, Bob? Não é só vender o produto, né? Não. Exato. Vender o produto é fácil, né? O problema é conseguir manter, né? Exatamente. E a gente, lá atrás, a gente viu que estava no caminho certo porque a gente trabalhou muito com indicação. Então, quando você tem muita indicação, o cliente te indica porque ele está satisfeito com o serviço. O trabalho Sim, está bom. com Né? Porque certeza. o trabalho está bom. Então, o nosso crescimento ele foi muito com indicações de clientes, né, Fernando? Muito cliente te indicava, né? E aí indica até hoje, né? Então, são clientes que são... A gente até falava, né, Cristiano, antes você falando, pô, já usei, gosto do serviço, tem agilidade e tal. Então, isso é o principal para nós. Sim. Porque se não tivesse, lá no começo não tivesse prestado esse atendimento humanizado, não teria a carteira que tem hoje de cliente. Não isso teria mesmo. crescido, né? Hoje, a gente estava comentando ali sobre o principal índice de sinistro, que seria o excesso de velocidade. O nosso mercado de transporte mudou muito com a chegada dos e-commerce, onde acabou apertando o prazo, Sim. diminuindo o famoso lead time, onde muitas vezes fazendo os motoristas ou as próprias transportadoras precisarem ter um tempo muito mais curto para ser feita essa entrega.
Tu acha que isso de alguma forma influenciou esse aumento? Não sei te dizer com dados, porque não tenho em mãos para dizer se aumentou ou vem diminuindo, mas esse índice de sinistros por excesso de velocidade talvez tenha sido um pouco impactado pela chegada do e-commerce e essa diminuição de prazos? Eu acredito que sim. Porque você tem que apertar a entrega, aperta o motorista lá na ponta. Hoje, querendo ou não, tem a lei, né, do descanso, ele tem que ter as 8 horas, enfim. Só que o Brasil não tem estrutura hoje. Né? Você pega as regiões aqui, tanto Santa Catarina, no Paraná, onde tem ponto de parada para descanso. O motorista tem que parar num posto, e isso também não tem fiscalização nenhuma. Né? Então, a gente já teve sinistros que o motorista estava dirigindo 24 horas. Sim, acontece, com né? duas paradas de 10 minutos. Ele falou, olha, mal ir no banheiro. Né? Então, você imagina como é que está esse cara. A gente também, no passado, a gente começou a fazer algum trabalho com as transportadoras, que a gente tem uma empresa dentro do nosso grupo, que ela se chama Criativa Humana, que traça o perfil das pessoas. Né? Então, a gente fez um estudo com uma transportadora em Santos, uns 3 anos atrás, e ali tem um índice ali, a capacidade da pessoa de estresse, né? Com o tempo que ela trabalha, a carga horária que ela pode trabalhar concentrada. Tinha motorista que fazia Nordeste, que a concentração dele era de 3 horas. E tinha motorista que a concentração dele era de 16 horas, ele fazia a região metropolitana de São Paulo. Então, quer dizer, está invertido o negócio. Esse cara tinha que ir para lá. Então, quando você pega uma pessoa dessa, que a carga de trabalho emocional dela, vamos dizer assim, 3 horas de concentração, junto com o estresse do trânsito, mais a pressão, né, a cobrança. Ele também tem os problemas familiares, ele tem os problemas financeiros, ele tem um monte de coisa para estar na cabeça dele. Cara, é uma bomba relógio. Vai acontecer o sinistro. Entendeu? Vai acontecer o sinistro. A gente vê muito sinistro, o cara bater atrás de outro caminhão numa reta. Entendeu? Acontece muito. Ele tombar numa reta. Entendeu? Simplesmente, cara, fonte de desatenção, enfim, esse tipo de coisa. Então, teria que ter um trabalho melhor de preparação dessas pessoas. Né? Porque isso é provado com estudos que a gente já fez. Ele andar mais rápido não quer dizer que ele vai chegar mais rápido. A gente tem muito essa noção porque a gente acabou há um certo tempo, não muito, a gente aderiu à telemetria, a questão da telemetria, até mesmo como uma forma de premiação para os nossos motoristas, né? A gente até conversou com o Andrei aqui sobre isso, o representante da GoBrax também participou, que é a nossa empresa de telemetria hoje, e isso foi um ponto que mais foi levantado pelos motoristas, né, Bob? Agora eu vou ter que andar me arrastando, então eu não vou conseguir fazer no prazo que vocês estão pedindo. Porque eu vou ter que ir mais devagar, eu não vou chegar a tempo. E muito pelo contrário, eu acho que principalmente os motoristas que têm nota alta dentro da nossa telemetria nunca chegaram atrasados, né, Bob? Nunca perderam o lead time, a gente não teve essa perca de demanda. E por que acontece? Quando ele anda muito rápido, a tensão e o estresse dele também é maior. Né? Provavelmente ele vai parar mais. Quando ele dirige mais relaxado, mais tranquilo, sem tanta pressão, vamos dizer assim, ele rende mais, ele anda mais, ele para menos. Assim, e querendo ou não, com isso, você economiza pneu, você economiza combustível, você economiza o desgaste do caminhão, freio e tal. Então, a conta lá no final é muito, muito alta. Né? De diferença, você está fazendo telemetria, você está vendo isso. Sim. Né? E além de o teu motorista trabalhar mais feliz, trabalhar mais tranquilo, mais motivado, vai ganhar mais. Então, tem tudo isso. É excelente quando as empresas fazem isso. Né? Aquela época que o cara tem que acelerar, tem que ir, tem que correr. Cara, acabou essa época, não é mais assim. Hoje você tem aquilo que a gente falava antes, né? Você tem que cuidar da pessoa que está ali. Muitas vezes o cara coloca um caminhão de 1 milhão na mão de uma pessoa que não está preparada. Entendeu? Então ele investiu 1 milhão numa máquina, mas não investiu na pessoa. Em treinamento, em capacitação, em telemetria, né, em ferramentas de controle. Ele não fez esse investimento, que é muito pequeno perto do que ele está investindo no equipamento. Exatamente. O valor dos extras, vamos dizer assim, nem se compara com o valor do investimento, do primeiro investimento, que seria o conjunto ali, no caso. É isso mesmo. Mas é bom, é bem interessante isso, porque a gente acaba tendo as nossas experiências, né, Bob, dentro da transportadora, e a gente acaba trocando essa ideia, a gente tem a visão de como a seguradora enxerga
como deveria ser feito um transporte responsável, um transporte seguro. Sim. E principalmente o planejamento para com o motorista, né? Isso aí, Cristiano, é diferente, né, no nosso caso, porque a Transdesk, além de ser a franqueadora, de trabalhar com soluções para o transportador, nós temos a nossa empresa hoje de assistência, que é a TAG, que é uma empresa também de monitoramento, rastreamento e inteligência. Então, nós desenvolvemos esse trabalho, né? De cuidado, enfim, principalmente de uma ação muito grande que a gente tem em cima do roubo. Hoje, nosso índice de recuperação é de 97%. Só que as outras seguradoras não fazem isso. Nossa empresa de assistência, junto com a BVIX Seguradora, é bem bom a gente deixar clara essa separação, né? Que a seguradora que a gente trabalha hoje é a BVIX. Então, a gente presta esse serviço junto à seguradora, outras não fazem no mercado. Porque a maioria da seguradora faz o quê? Ela precifica risco. Então, ela faz a avaliação da tua frota e ela te precifica. Vai te cobrar um preço pelo aquele risco que ela está correndo. Sim. Nós fazemos o contrário, né? Além de precificar o risco, mas a gente acompanha o risco. Então, hoje, dentro da nossa empresa de assistência, né, fica o convite para vocês ir lá conhecer, a gente hoje tem mais de 60 pessoas envolvidas no monitoramento desses caminhões. Então, a gente faz uma GR do casco. Né? Hoje você tem a GR da carga, nós fazemos do casco. Então, os seus caminhões que estão segurados hoje com a gente sabe onde você anda, né, qual que é o comportamento dos seus caminhões. Se você começar a sair fora daquela rotina, nós vamos entrar em contato com você. Ou se um caminhão teu que está acostumado aqui fazer Joinville e São Paulo, de repente ele pega e começa a ir para o lado do Paraguai, um exemplo. É um comportamento diferente, fora de rota, vai sinalizar lá, o pessoal vai te ligar. Cristiano, o que está acontecendo? Esse motorista saiu? Não estou sabendo. Peraí, então nós já vamos mandar o caçador em cima, vamos avisar a Polícia Rodoviária Federal, vamos abordar aquele caminhão. Provavelmente ele está sendo roubado. Então a gente corre na frente. Coisas que as outras seguradoras não fazem. Você vai ficar sabendo que roubou, você vai ligar para o teu corretor e vai avisar, cara, o caminhão já foi. Quando acontece já isso... Já está em pedaços. Já desmanchou. Já. A gente já viu, a gente já recuperou caminhões 3 horas do roubo, recuperar 3 horas depois, ele completamente desmanchado. 3 horas os caras levam para desmanchar o caminhão. É incrível. É muito rápido. É incrível. Isso realmente acontece. As pessoas, às vezes, quem vê de fora acha, mas como que... É muito comum, principalmente em algumas regiões, roubo de rodas, pneus. Pessoal, como é que acontece e ninguém vê? A gente teve um caso, né, Bob, que o nosso caminhão acordou só com as toalhinhas ali penduradas em cima das rodas e as rodas sumiram. E, tipo assim, o motorista estava dentro do caminhão, ele estava dormindo. E como é que foi feito? Cara, é 30 metros de veículo. Então, de alguma forma, eles fazem. E foi feito parado no pátio da... Posto fiscal, né? Posto fiscal. Posto fiscal. O motorista acordou, ele olhou pelo retrovisor, quando ele abriu as cortinas, ele olhou uma lona. Opa! Ele desceu, só tava os calços lá. Tinha levado 4 pneus novos e as 4 rodas, tudo. Até as porcas levaram. E o engraçado é que não foi pro lado onde é que vamos dizer que fica escondido, foi pro lado da BR. Olha só. Botaram uma loninha. Eu lembro disso aí, eu vi as fotos, né? E eu acho que foi a primeira ou segunda viagem do caminhão, né? Terceira viagem do caminhão. Terceira viagem, eu lembro dessa história. Novinho. Cara, foi 2 rodas de alumínio, 2 rodas de ferro, 4 pneus zero. Eu, Matheus, foi o primeiro caso que eu falei, nossa, esse daí é inacreditável. E parado justamente num posto fiscal, onde deveria ser um local seguro para ele poder fazer, como o Joelson comentou, um local de descanso para o motorista, um local adequado, com estrutura. E do nada o caminhão acorda e não tem como seguir viagem, porque foi-se as rodas do veículo. Carregado ainda o cara faz. Tinha policial ali, até o motorista foi conversar com o policial, ele disse, não, nós estamos aqui para cuidar dos fiscais ali, não dos caminhões aqui no pátio. Cara, é brincadeira, né? Então é complicado. O Brasilzão não é para amadores. Não, é para amadores. E o Brasil é muito grande, né, cara? É muito grande. Você vê muita diferença, principalmente de estrutura, quando você vai para outros estados, né? A gente tem operação hoje em Rondônia, nós temos operação no Mato Grosso. Você vê o que é o estado do Mato Grosso, né? Hoje, o maior produtor de grãos. Se tem caminhão, está lá no Mato Grosso. É um estado muito forte no agro, mas a estrutura para o transporte é muito precária. Você olha, agora que estão duplicando a 163 lá, né? Imagina o tanto de caminhão que passa lá. Agora que estão fazendo. Você anda 200 quilômetros de uma cidade para outra e é difícil você ter uma estrutura.
né? Você não tem banheiro, você não tem local para tomar banho, o caminhoneiro tem que parar lá no meio da terra, cara, fica no meio do poeirão, tá fazendo comida lá, eles falam que a comida é crocante, né? Porque tá cheio de poeira. O Bob sabe disso, que trabalhou muito tempo no caminhão, né? Eu fiz aquela rota já. Você fez aquela rota, você complicado, conhece, né? É bem complicado. É ali. bem complicado. Agora, com a duplicação, talvez fique um pouco melhor estruturado. Não quer dizer que vai ficar bem, né? Nós temos várias rodovias duplicadas que não são bem estruturadas. Não são bem né? estruturadas, A gente acaba indo um pouco de encontro que a gente estava conversando sobre essa demanda, né, do e-commerce em relação a tempo, prazos e tudo mais. E a gente acaba chegando num ponto que, igual tu comentou, a gente tem que evoluir esse tratamento para o motorista e melhorar essa questão de segurança para ele e de desenvolvimento. A gente entrando nessa parte de estrutura, acho que hoje essa cultura que vem de simplesmente largar o motorista e falar, tem que chegar lá tal dia. Hoje não, a gente trabalha muito ali com a questão, principalmente com o e-commerce, né, Bob? Questão de rotogramas, postos autorizados, tempo de parada, controle direto ali na questão do rastreamento, ele tem que mandar as paradas que ele fez. O Bob fica muito em cima também, porque a gente tem que comprovar que foram feitas as paradas obrigatórias, tanto para descanso quanto para alimentação, enfim. Mas são coisas que as empresas também, talvez, no geral, estejam entendendo que serão necessárias para que a gente tenha um transporte um pouco mais seguro. Até porque, visando o lado cliente, embarcador, eles têm a questão da carga. Muitas vezes acontece um acidente. A gente, no caso da transportadora, tem o caminhão que é prejudicado, é um bem avariado, e deles entra a questão da carga. Então, os dois lados perdem. Em questão de um sinistro, todo mundo sai perdendo, né? Não tem vantagem nenhuma. E eu não conhecia, mas acabei me apegando muito na questão do seguro de veículos ali. Mas a Transdesk, ela tem diversos tipos de serviços, como a gente comentou no começo. Sim. A gente pode dizer, então, que a Transdesk hoje a gente tem o seguro de carga, tem consórcio, pneu. Apresenta um pouquinho mais desses serviços aí para o pessoal e até mesmo para a gente, caso a gente acabe precisando. Isso, nós temos hoje a TDK, que está dentro do nosso portfólio, né? Porque a Transdesk ela é a nossa marca comercial. Aí dentro dela tem as outras operações que a gente representa e vende, né? Então dentro delas tem a TDK, que é a nossa corretora hoje, e ela é especialista em seguro transporte. Então a gente já atua com seguro transporte desde 2014. Então já faz 11 anos aí que a gente está atuando com seguro transporte, né, junto com algumas companhias. E é muito diferente o seguro transporte do seguro do casco. Né? Tem uma diferença bem grande entre as duas. E o seguro de carga hoje, ele é obrigatório para acidente. Né? Ele tem duas modalidades. Ele tem o seguro para roubo e o seguro para acidente. Né? Você pode contratar só um ou outro ou os dois. Então, o seguro hoje de carga para acidente ele é obrigatório. Muitos transportadores têm pela parte do embarcador. Né? Então, o embarcador contrata e você vem com a verba, a carga em cima do teu caminhão, que você é o transportador, e você tem a cobertura securitária daquilo ali. Né? Então, e o seguro de carga hoje, ele também é bem complexo. Né? São poucas corretoras que atendem no Brasil hoje, que atendem o seguro de carga. Porque no passado, né, poucas seguradoras faziam e tinha muita fraude, porque não tinha muita informação. Então, como que funcionava lá atrás? O transportador preenchia uma planilha e mandava os sinistros para a seguradora, comunicava, né, como se fosse a averbação da carga. Então, pegava e mandava o que deu sinistro, o que não deu sinistro ele não mandava. Então, imagina, averbava aquilo que dava sinistro. Então, olha o prejuízo que a seguradora tinha. Ali em 2012, por aí, as seguradoras pararam com o seguro de carga, voltou 2013 para 2014 junto com o CTE, com a emissão do CTE, que é o conhecimento de frete eletrônico. Então, ali conseguiu colocar um sistema que a seguradora também consegue acompanhar as averbações. Então, hoje você tem que averbar todas as cargas. Tem transportador que fica pulando carga. Se ele pula, automaticamente ele já não tem cobertura. Isso é muito claro na pólice, nas condições gerais de seguradora. E tem muito transportador que faz isso. Essa aqui eu averbo, essa eu não averbo. A seguradora sabe. Na hora que ele tiver o sinistro, ele tem negativa. Porque ele é obrigado a averbar e comunicar todas as cargas, tudo que está embarcando. Porque o prêmio ele é precificado em cima dos embarques. Então, a seguradora fala, beleza, eu vou comprar o teu risco, vou cobrir esse risco, mas eu preciso que você me pague por todas as cargas. Você não sabe qual que vai dar sinistro. Sim. Né? Então, qual carga vai dar sinistro? E aí, tem transportador que pula, a gente já viu acontecer, né, Fernando, isso aí, a seguradora vai negar. Então, acontece muitas vezes o cara tem um prejuízo grande, carga lá R$800 mil, né?
carga não averbou todas as cargas. Ele vai Teve uma averbar as negativa. muito mais altas e as de As menor pequenas valor. ele pula. Essa aqui não precisa, que Não não vai dar precisa. nada. Dá. E é ali onde é que a casa cai. Dá problema. O seguro de carga é muito detalhes, né? Tem as coberturas, muito detalhe, e o que nós fazemos é esse acompanhamento com o cliente, né? Avaria de carga, limpeza de pista, né? Condições em valores, né? A gente fala. Então tem bem detalhe. Nós fazemos esse acompanhamento lado a lado com o cliente, pegamos, explicamos direitinho, humanizado sempre, né? Inclusive em caso de sinistro também temos um telefone na corretora 24 horas, vai falar com a pessoa, né? Então temos Presta toda assistência, enfim, né? Seria uma Exatamente. facilitadora, né? A gente facilita a vida do Exato, cliente de exato. vocês É ali no porque caso. essa questão da Transdesk ser consultoria em transporte, né, é realmente entender a necessidade, entendeu, Matheus? Vai lá e entende a tua necessidade. O que você precisa? Né? Então, muitas vezes você tem uma operação que você anda 300 quilômetros. Aí o cara vai te vender guincho de 1.000 quilômetros de assistência. Você não precisa de 1.000, você precisa de 300. Né? Aí, muitas vezes, do que você transporta? O cara transporta a geladeira, um exemplo. Né? Você tem uma garantia de risco X lá, porque é uma carga de alto valor, o teu risco ele é diferente de um risco de um graneleiro. Sim. Entendeu? Então, tem que ser específico a isso. Aí tem a seguradora que atende esse tipo de carga, né, de linha branca, que a gente chama. Aí tem a seguradora que aceita grão, tem outra que não aceita, que faz carne, que outra que não faz. Então, assim, é bem complexo. Então, você precisa entender bem realmente a operação dele para vender o seguro certo. E orientar muito bem o cliente a fazer isso. Né? A gente acaba entrando muito no que o Bob ali tinha comentado, que é simplesmente tem empresas que só querem fazer a venda, né? Como tu comentou, minha operação é 300 quilômetros, o guincho é de 1.000. Muitas vezes não tem essa visão humana. Colocar aquilo que realmente serve para você. Exato. Porque se você faz uma venda errada, a chance de dar problema é muito grande. E vai dar. E vai dar. Esse comentário é muito interessante, essa pauta é muito interessante, que acaba automaticamente respondendo uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, né? Se a gente consegue personalizar esses serviços de cliente para cliente, não é algo engessado. Eu tenho 3 tipos e tu escolhe um dos 3. Que muitas vezes acontece, teria o plano A, o plano B e o plano C. Aí o cliente é obrigado a escolher. Então, com vocês, a gente conseguiria personalizar esse atendimento. Consegue. A gente tem situações que a gente atende transportador, por exemplo, no seguro de vida, no seguro empresarial, que é o seguro do barracão dele, e o seguro transporte. O casco ele tem em outro lugar, né? Os carros dele estão em outro lugar, enfim, assim por diante. Tem situações, já tive com o Fernandão mesmo, em cliente, que apresentou a operação dele de transporte, eu falar para ele, viu, você está muito bem atendido, não muda. Nessa condição que você tem aqui, você não vai conseguir outro lugar, não. Segura essa pólice aqui, teu corretor está fazendo um trabalho bem bacana. Acho que é importante isso, porque é aquilo que o Bob falou, não é só vender. Você tem que atender bem, e isso gera credibilidade para nós, né? Porque no futuro o cliente vai nos procurar. Você está sendo sincero com ele. Acho que isso faz muita diferença, né? Também o Matheus perguntou de outros produtos, né? Você tem o seguro de transporte, que é hoje um dos carros-chefe nossos, mas a gente tem também uma operação de pneu muito bacana. Nós somos hoje representantes da Halson, exclusivos da Halson no Brasil. Né? Nós montamos uma operação de pneu, que é um pneu indiano. Pneu muito bom, uma qualidade muito boa. E eu desconheço outros pneus que têm a tecnologia de fazer a cura no nitrogênio, que ele faz a cura não no quente, no frio. Porque ele inverte. Quanto mais esquenta o pneu, ele economiza borracha, ele gasta menos. Então o Halson tem essa tecnologia. Ele também tem uma tecnologia de expelir pedra, né, para não estragar o pneu. E a gente já tem clientes aí utilizando já há mais de 1 ano e meio, né, Fernando? E clientes que já chegaram a 150, 160 mil quilômetros com o pneu liso. Né? Lógico, muda de operação para operação, mas já chegamos nisso. O pneu que dá 3 recaps, né? E ele é um pneu que tem 80% de borracha natural. Porque a Índia ela é autossustentável em borracha. Então eles conseguem entregar isso. E um diferencial da Halson ela não comercializa na Índia. Só para fora. Ela só exporta. Por quê? Se ela comercializar lá, ela tem que baixar muito o preço. E aí tem que baixar muita qualidade. Então, eles prezam pela qualidade. E no Brasil, veio para nós essa marca, né? Uma parceria aí de sucesso, está indo muito bem. O pneu é muito bom, né? A gente tem colocado ele aos poucos. Até porque os indianos queriam, olha,
A gente quer uma empresa que entenda de transporte, que está no meio do transportador. E a gente também queria um produto de qualidade. Não vou... Imagina, Exato. a gente você é cliente nosso há 10 anos. Né? Confia na gente. Aí eu vou levar um produto ruim para você usar. Aí teu caminhão vai lá e tomba porque é o pneu ruim que a gente te vendeu. É um problema. Então a gente tinha que ter essa segurança também e trazer um produto de qualidade. E o pneu House ele tem se consolidado dentro do Brasil. Né? Tem muitos clientes utilizando na dianteira. É um pneu extremamente macio, confortável e dura muito bem. Então é uma operação que tem crescido bem. Né? A gente representa hoje, né, essa marca pela Transdesk, né? A gente vende. Então a gente chega hoje para o cliente, né? Então eu consigo atender ele com pneu, consigo atender ele com seguro de vida, com seguro empresarial, com seguro do condomínio, se ele tiver, né? com o seguro do casco, né? com consórcio, se ele precisar trocar a frota. Vamos fazer um plano de investimento, a gente vai atender também. Então, são várias linhas que a gente trabalha justamente para atender. Bem completo. Bem completo. E agora também, né? A gente tem, através da TAG agora, o cliente que é só assistência, a gente consegue vender para ele também. Eu quero só uma assistência de guincho. Tem. Eu quero só fazer o espelhamento para que vocês façam esse trabalho de monitoramento das minhas placas para me ajudar na recuperação do roubo. A gente também tem. Então, a gente foi unindo vários serviços, né, para atender o transportador. Esse é o nosso mercado, né? Atender bem o transportador. É muito bom, porque a gente acaba sendo realmente totalmente personalizável esse atendimento e esses serviços prestados. Uma coisa que eu acho muito interessante da gente comentar a respeito da questão da seguradora e questão de sinistros é que a gente teve um acréscimo muito grande de tecnologia dentro dos veículos e a maioria delas em questões de itens de segurança. Então, hoje a gente tem caminhões que a gente tira de fábrica que ele evita colisões, que ele tem um assistente de faixa, entre outros diversos itens de segurança, né? Essa atualização dos caminhões fez com que desse uma diminuída considerável nos sinistros. Sim. Ou é uma má Sim, associação? Sim, não tem toda a razão do que você está falando e é isso mesmo. No entanto, hoje, quando você vai cotar um caminhão mais novo, você vai ver que o preço dele fica bem interessante e muitas vezes o caminhão mais velho fica mais caro que o mais novo. Entendeu? É isso que a outra parte do ponto que eu ia falar depois era isso. Como é que a seguradora faz essa avaliação de risco e cálculo de prêmio baseado nesses caminhões mais antigos e caminhões mais novos? A precificação ela é muito baseada em cima do índice de sinistro. Então, cada seguradora ela tem o seu índice de sinistro e ela vai se basear em cima daquilo. Lógico, elas compartilham informação entre elas também. Então, você pega um caminhão hoje, um caminhão 2010, poucas vão aceitar. É difícil a seguradora que aceita o seguro desse caminhão. Por quê? Qualquer colisão que ele tiver é muito fácil dele dar uma perca total e você tem que fazer uma indenização total de um caminhão desse. Outra, não são todos os prestadores de serviço que vão trabalhar com esse caminhão, que vai fazer um caminhão desse. Peça para esse tipo de caminhão também já é mais complicado. Você vai lá na Scania comprar uma cabine do caminhão 2010. Você vê o preço. É o preço de um caminhão novo. E é difícil de achar, É difícil de achar. Então, assim, o risco e a chance desse caminhão mais velho dar sinistro é muito maior. Porque ele não tem esses itens de segurança. Você não sabe a condição de manutenção que está esse caminhão. Entendeu? Então, o agravante dele é muito maior. Né? O caminhão novo é diferente. Por quê? O caminhão novo, além de ter todos os itens de segurança, provavelmente ele tem uma telemetria, tem uma gestão de frota, tem um acompanhamento, é diferente. Você pode ver que os índices de sinistro de caminhões mais novos são pequenos, perto dos caminhões mais velhos. Essa tecnologia acaba sendo um aliado da seguradora. É um aliado, exatamente. Então, hoje, tem muitos clientes que questionam, mas o caminhão aqui vale 1 milhão X de prêmio e o caminhão aqui que vale 300 mil está quase o mesmo preço? Justamente bastante. é isso. Mas A maior dúvida dos clientes é essa, né? Eu comprei um caminhão mais barato, mas por que o seguro está quase o mesmo? É porque a questão do risco é muito grande, né? A questão do risco, essa questão do risco gerado por um caminhão mais velho é muito grande. Imagina um caminhão desse e perde freio numa serra e atinge 10 carros. Né? Olha o tamanho do problema. Entendeu? Então a seguradora ela olha para isso. O caminhão mais novo, é muito difícil disso acontecer. A manutenção dele está em dia, ele tem vários equipamentos, né, que ajudam a evitar o sinistro. Né? E querendo ou não, quando você tem uma frota mais nova, é uma transportadora também que ela tem uma evolução e tem uma preparação diferente daquele que tem o caminhão mais velho. Então a seguradora olha para isso. A gente conseguiria
dar alguma dica para o pessoal que está buscando ou cotando seguros de tecnologias ou alguma prática ou alguma coisa que eles conseguem inserir dentro da rotina deles para eles conseguirem custos melhores e condições melhores? Ou não é muito parâmetro isso, não tem como analisar nesse sentido? Tem como analisar. A telemetria é um dos parâmetros. Tá? Principalmente quando você vai fazer o seguro-transporte. Quando você vai fazer o questionário do seguro-transporte, você preenche um questionário. O seguro-transporte ele é interessante porque não é que você que quer contratar, vai saber se a companhia vai te aceitar. É inverso, né, Fernando? A gente fala. Então você preenche um QAR, que a gente chama, né, que é um questionamento de risco, de análise de risco. Quando você preenche esse questionamento, vai estar ali. Você tem telemetria, o ano do caminhão, frota, enfim, tem vários dados. A seguradora vai se basear em cima daquilo e também vai pesquisar todo o histórico dessa transportadora. Aí sim ela vai dizer, eu aceito o risco ou eu não aceito o risco. Né? Então, todos esses itens e tal, de você tem, facilita você ter uma aprovação, principalmente para o seguro de transporte. O seguro de casco ele vai muito da avaliação do estado de conservação, o ano e tal, dos veículos. Né? E o histórico de sinistro daquele cliente também. Outro item que a gente está, até mesmo dentro da nossa empresa, seria o nosso próximo investimento, não sei se acaba interferindo na questão do seguro ou não. Hoje está muito em alta também, além da telemetria, que é muito utilizada, a videometria. Uhum. Hoje, muitas transportadoras têm investido, até mesmo por conta dos seguros de carga, câmeras viradas ali para o baú para fazer o acompanhamento, até mesmo por conta de roubos do cavalo mecânico. Então, essas videometrias têm crescido muito, né? Que a videometria, para o pessoal que não sabe, é o acompanhamento via vídeo ali, via câmeras dos equipamentos. Então, seria um dos nossos próximos investimentos. Isso também impacta na franquia, vamos dizer assim. Impacta, faz muita diferença, né? Porque você ter um controle desse traz mais segurança para a tua operação, principalmente para o seguro de transporte, seguro da carga. Tá? Então, tem situações, depende da carga que você transporta, que não vão pedir escolta, porque você tem o vídeo. Né? Então, tem situações, hoje, depende da carga, você tem que ter escolta. Então, você acaba não tendo que utilizar a escolta porque você tem esse equipamento. Acaba impactando no gerenciamento de risco. Acaba aumentando o teu limite de aceitação de risco também. Você tem lá um LMI de 500 mil, mas com um vídeo no caminhão você pode ter 900. A gente acaba... São coisas assim que agregam para a tua operação. É o que a gente acaba sempre tratando ali, principalmente eu com o Andrei dentro da transportadora, que investir em tecnologia hoje não é mais um luxo, é uma obrigação. É necessidade. É uma necessidade, é uma segurança, né? Para porque todos. Se você investe em tecnologia e segurança, o teu índice de sinistro ele vai ser menor. Porque o sinistro, né, o seguro, querendo ou não, ele está ali para amenizar os prejuízos. Né? Tem muito cliente que fala assim, bati e tal, ganhei na loteria. Não ganhou não. O seguro ele vai amenizar os prejuízos. Né? Sim. Porque você tem um caminhão parado hoje, você deixa de atender teu cliente, você deixou de entregar a carga, causou um problema e o prejuízo financeiro ele de fato você vai ter maior do que a indenização do veículo. Né? Fora o tempo que você fica parado, né, com aquele caminhão, porque muitas vezes você tem o motorista para pagar, você tem muitas vezes a parcela do caminhão para estar pagando. O caminhão está parado, mas os custos continuam rolando. O custo está ali, cara. O custo está ali. Né? Então, o importante é você ter esses itens de segurança e principalmente fazer uma boa gestão de frota. Porque você imagina, você tem um sinistro lá, vamos pensar, né? O caminhão foi lá, bateu em 10 carros, matou gente... Tal, enfim, deu um problema enorme. Aí você tem uma negativa porque o teu motorista estava com excesso de velocidade. Você imaginou o problema? A gente já viu o transportador quebrar por causa disso. Quebra, e o motorista na outra semana estava trabalhando em outro lugar. Se tu for fazer uma análise até meio superficial da maioria dos casos, até às vezes para a gente pegar um caso nossos como exemplo, se tu for pegar o valor de uma carga hoje de um conjunto 30 metros... é muito maior que o valor do próprio conjunto. Então, se der algum BO com aquela carga ali e a transportadora for responsabilizada, cara, é mais de um veículo que tu perdeu. Tu já perdeu um veículo e o valor daquela carga vai te comer por outros lados, vamos dizer assim. Como tu falou, muitas vezes pode fazer com que a empresa quebre. E tem muitas transportadoras que não vê esse... Aliás, ele vê esse investimento como despesa. Eu não vou ter toda essa despesa aí. Mas é ao contrário, né?
Exato. Ele tá... É uma precaução, É uma para caso precaução, algo a gente não quer que aconteça, mas caso aconteça... É isso mesmo. Até porque todo mundo paga para não usar, né? Essa que é a verdade, né? Ninguém quer usar. Essa que é a verdade, é uma segurança. Mas o quanto menos tu usar, melhor é, né? Cara, eu ouvi isso de um familiar próximo. Pra que eu vou ter seguro? Ele tem uma caminhonete, no caso, né? Pra que eu vou ter seguro se eu não preciso? Nunca utilizei, não sei o quê, babá. Cara, e de um outro dia ele foi sair de casa e deu com o carro no poste, cara. O cara bateu o carro, a traseira no poste. Aí ele sentiu... Aí ele sentiu a dor de não ter seguro. Exatamente. Porque foi só uma lanterna, mas uma lanterna de uma caminhonete hoje não. O original é caro. Mas você imaginou se ele atropela alguém? Exato. Se ele mata alguém? Então, assim, o risco civil é muito grande hoje, né? E quando você tem um seguro, principalmente do RCF, ele te garante essa segurança, né? Querendo ou não, esse risco civil que o segurador está assumindo por você. Então, a gente já viu clientes também que não tinham, né? A questão da RCF tem grande problema. O cara que se jogou de moto na frente do caminhão. A família não quer saber, vai acionar o cara, enfim. O cálculo é feito pela idade, o tempo que ele poderia trabalhar, o tempo, né, que ele teria de rendimento, a indenização é milhões. Então, o problema é grande. E para a gente conseguir explicar para o pessoal um pouco melhor como é que funciona o circuito dentro da Transdesk quando é criado um sinistro, quando acontece um sinistro. Quais são os passos que o cliente segue até a resolução do caso e como é que funciona a perícia? A gente consegue dar uma visão um pouco mais prática de, vamos supor, a gente está ensinando os nossos ouvintes a como é que é o processo dentro da seguradora para que o teu caso seja resolvido. O primeiro passo, se dentou o primeiro passo, é na hora já ligar, né, para assistência, que ele tem hoje o 0800, e ele pode ligar para o corretor, o consultor dele também, né? Então a gente já faz esse acionamento. O primeiro passo, a assistência já vai entender a dinâmica do sinistro. O Bob tá olhando que já ligou para o Fernando. Algumas vezes. Já me socorreu alguma vez. Aí o pessoal vai entrar em contato, né, com o motorista ou quem for, vai entender a dinâmica do sinistro, onde está esse caminhão, tombou, bateu, como é que é. Primeiro vai fazer o atendimento emergencial que a gente fala, né? Então, primeiramente ali socorrer o motorista, entender o que ele precisa, aí contato com a polícia, enfim, precisa destombar o caminhão, né? Precisa liberar a pista, então vai fazer esse trabalho. A partir disso, o caminhão é removido para o pátio de um parceiro. Geralmente é do próprio guincho, né? Então ele leva lá o conjunto e ele vai ficar ali. O próximo passo aí, né, o nosso pessoal vai entrar em contato com o cliente, vai pedir a documentação referente ao sinistro. Então vai ter boletim de ocorrência, a documentação, né, necessária que eles vão pedir lá, né, documentação da carga, nota fiscal, enfim, várias coisas, né, tacógrafo, enfim. Quando chega esse sinistro lá, aí ele passa a vir para o regulador. Então o primeiro passo, o regulador vai olhar a documentação. Está tudo certo, não tem um excesso de velocidade, está tudo tranquilo, o cliente estava adimplente, enfim, seguiu dentro das condições gerais, está tudo certo? Está tudo certo. Então, daí disso, esse caminhão ele já vai ser removido para um parceiro que é uma oficina, né? Aí, nessa análise também já vê se o caminhão é perca total, se tem conserto, se não tem, enfim. Tem conserto, ele já vai ser removido para um prestador parceiro. E lá daí começa a fase de orçamentos, né? Então começa os orçamentos, aí libera a franquia para o cliente pagar, ele paga a franquia e dá andamento no sinistro, no conserto do caminhão. É uma perca total. Aí já começa o processo da reposição que a gente faz, né, hoje, a reposição do bem, outro caminhão, né? O cliente pode opinar, enfim, vai escolher e tal, trabalhar para isso. Mas também tem situações que acaba sendo indenizado em dinheiro também, né? Então tem as duas situações. Então já passa para negociar com o cliente e entender dele o que ele precisa, como que vai ser feita essa Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Entendi. Aí na pior das hipóteses, vamos dizer assim, tem ali constatado no rastreador um excesso de velocidade, né? A circunstância do sinistro em si no BO leva a crer que o excesso de velocidade foi o causador do sinistro. O cliente, a gente vai falar de um caso real aqui, Sim. O cliente já teve 64 e-mails de aviso de excesso de velocidade. O rastreador na hora do sinistro estava 130 por hora, numa via de 60. Aí o perito, a gente vai fazer a perícia, faz a perícia local. A perícia ela é feita sobre a deformação do veículo, que consegue constatar a velocidade da via,
tá? Além dos outros agravantes, aí, tacógrafo, rastreador e tal. Mas é incrível, eu nunca vi o tacógrafo valer tanto dinheiro num tombamento com excesso de velocidade, porque eles roubam tudo, né? Nunca aparece tacógrafo, é o primeiro que some. Tem um valor inestimável, some o disco. Então, quando acontece esse tipo de situação, sumiu o disco e tal, e já tem todos os indícios ali que o sinistro ocorreu por um excesso, aí a gente faz o levantamento também do histórico do cliente, né? Então, você vai olhar ali a movimentação dele, as velocidades que ele estava andando e tal. Então, quando se trata de uma negativa por excesso de velocidade, ela vem muito bem embasada. E eu ia fazer um comentário analisando a quantidade de sinistros que vocês têm hoje. Aceitação e negativa, existe um equilíbrio ou hoje o pessoal está um pouco mais consciente, então tem mais sinistros aceitos ou ainda a negativa é muito alta? Não, diminuiu bastante essa questão de negativa. A gente tem hoje quase 500 sinistros mês. Bastante coisa, né? São mais de 300 de terceiro e quase 200 de casco aí. Desses 200, vou te falar que negativa por excesso de velocidade deve dar 10 no mês. Então é pequeno. É pequeno. De 200 você o pessoal está um pouco mais consciente, vamos dizer assim, exatamente. Né? Tem lógico, existem as negativas por inadimplência, não pagou, né? Não tem o que fazer. Não pagou o prêmio, não tem o que fazer. Né? E aí, situações que o cliente aciona que a culpa não é dele. Né? Muitas vezes ele aciona o terceiro, mas o culpado é o terceiro. O cara veio, ultrapassou pela direita e bateu no caminhão. A culpa é do terceiro, né, do caminhão. Né? Situações que ocorrem em óbito, muitas vezes a gente direciona muito bem o cliente, porque dependendo da situação e da dinâmica do acidente, se ele assume, ele pode assumir um homicídio culposo. Sim. Ele pode ser preso. E muitas vezes o cara não tem culpa. A gente teve uma situação agora que o cliente invadiu a pista contrária. Depois a gente descobriu que o cara queria se matar, né? Tava com depressão e tal, ele jogou na frente do caminhão. E o motorista estava assumindo a culpa. Cara, não. Ele atingiu você. Ele atingiu o caminhão no acostamento. O motorista viu o caminhão vindo, o carro vindo, ele tirou, foi para o acostamento e o cara foi atrás. E entrou embaixo, entendeu? Entanto que pegou mais a lateral do caminhão, né? E o cara veio a óbito, enfim. E a família acionando ele, né? E tal, mas está constatado ali que ele não era culpado. Então, se ele assume esse tipo de culpa, ele pode responder por um homicídio culposo. Então, o nosso jurídico também analisa, direciona o cliente. Hoje nós temos uma assessoria jurídica que a gente presta para os nossos clientes também. Então, o jurídico entra em contato, né? Fala, Matheus, isso aqui vai dar esse tipo de problema, aqui. Vamos fazer dessa forma e nós vamos assumir a responsabilidade contigo aqui. Então, isso é importante também. E hoje, dentro dessa análise, como tu comentou, muitas vezes o motorista do caminhão, por históricos e questão de cultura, é considerado culpado no momento do ato que acontece, né? Uhum. Antes de ser feita qualquer análise, qualquer investigação, na maioria das vezes, o Bob, como motorista, ex-motorista agora, o Bob não é mais motorista, deve ter essa noção de que muitas vezes a culpa já cai automaticamente sobre o motorista do caminhão, do veículo maior, né, Bob? Sim. Eu sofri um acidente, isso foi em 2009, eu tive um tombamento e tombei em cima de um automóvel e a primeira coisa que eu escutei é que eu invadi a pista ao contrário, porque o meu caminhão bateu no barranco e rodou e pegou um automóvel. Mas por causa de uma caminhonete que bateu no motoqueiro e derrubou na minha frente. Então, você não passar em cima do motoqueiro? Sempre o motorista é o culpado. Até tem nas redes sociais aí um acidente que a turma estava culpando o motorista e tinha câmera no caminhão e mostrou que não, foi o carro que veio em cima do motorista. Ele entrou de baixo e o motorista atravessou a pista, porque perdeu o controle. Aí esses motoristas, o cara matou um inocente quando foi ver, não, o automóvel que veio para cima dele. Esses investimentos que nem na câmera. Na câmera é bom. Salva muita coisa. E outra, judicialmente, né? Imagina você ter o vídeo disso, vai te salvar. Sim. Porque até você provar o contrário. Eu lembro que tem uma transportadora aqui de Jaraguá, que eles puxam combustível. Teve um acidente, acho que foi aí no Paraná, que o motoqueiro, ele passou em cima do motoqueiro, aí estavam culpando ele, mas o caminhão tinha câmera. Aí pegaram o automóvel que derrubou o motoqueiro debaixo do caminhão. Salva o motorista, salva a transportadora. Sim. Além de questões de segurança ali para que o seguro consiga comprovar e dar o aceite no sinistro, questões, como o João está comentando, de questões judiciais, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, em casos de óbitos, esse caso vai para frente, né? Ele vai para uma questão jurídica onde tu precisa de provas
para conseguir, ó, não, cara, como tu falou, não tenho culpa, não sou culpado. O cara veio em direção ao caminhão, tive que fazer. Porque como um veículo daquele tamanho vai conseguir... Se a pessoa realmente quiser, ela vai entrar embaixo do caminhão, ela vai colidir, porque como é que o cara com um veículo de 30 metros vai tirar? Não consegue. É difícil. É difícil mesmo. Não tem muito o que a gente fazer. E uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente começou lá no começo, é a questão dessa agilidade no atendimento. Muito por conta dos processos que a gente conversou até agora. Tem alguma questão de prazos, assim, ó, eu tenho tantos dias para te passar um orçamento, eu tenho tantos dias para ser feita a perícia? Tem prazos e tempo delimitado para cada um desses processos? Sim, hoje, conforme a lei, né, a seguradora tem até 30 dias para liberar o sinistro. Então, tem até 30 dias. A gente trabalha ali num prazo de 15 para fazer todo esse processo, né? Lógico, quanto liberar o quanto antes melhor, mas muitas vezes você depende, né, de orçamento, o caminhão está num local muito complicado, enfim, tem algumas coisas assim, mas o prazo máximo é de 30 dias. 30 dias. A gente sempre orienta, né, o cliente para já juntar toda a documentação o mais rápido possível, né, que isso agiliza também E é 30 dias, né, Fernando? 30 dias após a entrega da última documentação. Entendi. Tá? Então, dali começa a contar o prazo. Eu recebi o e-mail lá, no e-mail estava, ó, a partir da entrega da documentação será contado dias úteis, não sei o quê. Isso, exatamente. Agora eu entendi o e-mail. Vai muito da documentação, né? A gente tem cliente que reclama, muitas vezes, porque está demorando e tal. Cara, ele mandou a documentação no 27º dia. Entendeu? Aí você leva mais 15 para fazer todo o negócio. Levou 40 dias. Não é que você levou 40 dias para liberar, é que demorou 27 dias para te entregar os documentos. Né? E já tem a lista de documentos básicos ali. Se precisar de alguma documentação a mais, na hora eles já avisam também, preciso de mais tal documento, enfim. E uma coisa que eu acho que é interessante comentar, como eu falei, muitos dos nossos sinistros são sinistros pequenos envolvendo terceiros, por conta do veículo grande, né? Mas da mesma forma que a gente tem esse atendimento humanizado e ágil com a nossa transportadora como cliente de vocês, quando envolve terceiros, eu tenho certeza que esse atendimento de qualidade é passado para eles também. Sim, exatamente. O padrão é o mesmo, né? A gente já teve várias situações de clientes que bateram no outro caminhão, que foi terceiro, e o cara ia ligar para nós e falar, viu, fui bem atendido, então como é que eu faço para contratar o serviço de vocês, né? Porque, né, Fernando, já aconteceu várias vezes isso. Então, é bom também, né? Não, isso é bom, esse reconhecimento no atendimento é ótimo, porque, como tu falou, vocês cresceram muito por indicação, então o serviço prestado, com certeza, é de excelência, né? E o cliente e o terceiro, lógico que a gente entende, se coloca no lugar deles, né? Eles querem agilidade também. Só que tem um processo, né, a cumprir, né? O terceiro realmente, né, Bob, fala muito com o Bob quando acontece algumas situações, né? Eles querem acelerar, mas tem um processo, né? Então, mas no final dá tudo certo. Mas eu acho que sempre a questão é a documentação, né? Eles querem que seja resolvido de hoje para amanhã, mas não manda nenhum documento. Mas tem documento. Aí tu tem aquela questão do boletim de ocorrência, que não depende a situação, não sai de um dia para o outro. Então tem até tudo 48 horas para emissão no site, para estar protocolado. Tem tudo isso daí. E é importante a gente falar para vocês aqui, para quem está assistindo, que o índice de fraude hoje também é muito grande. Então, assim, precisa ter documentação, precisa ter uma avaliação do sinistro, porque, para vocês terem uma ideia, 40% dos sinistros acionados nossos hoje são fraude. 40%. Então, quer dizer, é o jeitinho, é a montagem, é o negócio. Vai cair, a gente pega, entendeu? Só que se você começa, tem muita seguradora que paga, aí vai aumentar o teu preço do seguro. Vai ficar caro para todo mundo, entendeu? E tem muita malandragem, né, nesse meio também. E a gente já teve situações aqui em Itajaí. A gente teve aqui do lado, aqui em Itajaí, o cara montou realmente o sinistro e o carro nem motor tinha. Né? Então você vê, o cara pegou o guincho, levou lá, montou uma dinâmica, encostou e tal. Fez o acionamento para arrumar os dois carros. Né? Só que aí a gente desconfiou, ligou para o prestador que era nosso, que levou os carros lá. Falou, não, levei esse carro lá, peguei o carro em tal lugar, tá assim, tá assim. Pegou o carro. Só que aí o que acontece? Aí você pegou olha no lá, pulo. A lataria onde está, tem sinal de tempo já, né? Tá enferrujado, amassado, você vê que não é uma colisão recente, a dinâmica das alturas não bate.
E essa fraude Então, de começa sinistro tudo isso. pode ser considerada crime. É crime. Né? O que a gente faz hoje? A gente, dependendo muito da situação, a gente só exclui o cliente, né? Cancela o seguro dele. Mas dependendo da situação, a gente entra com ação. Uma coisa que eu acho que... Entra com ação contra, porque é crime. É isso que você falou, é crime, é fraude. Uma coisa que eu acho que ficou, de certa forma, difícil de lidar é essa questão do boletim online, né? Porque... Fala o que quer, né? É que tá. A história é contada por quem escreve, né? Então, Porque daqui a pouco isso acontece do nada, tu tá andando, daqui a pouco vem um doido que tá batendo foto do teu caminhão. Já aconteceu comigo, no Recife. Um doido batendo foto do meu caminhão, daí eu até liguei pro André e ele disse, não, já pega, tu pegou a foto, pegou a placa, peguei, faz um boletim, né? Porque se ele vir com alguma coisa, mas não bateu no caminhão nada. Já aconteceu em outra transportadora, estava viajando, cheguei de viagem, fiz mais uma viagem, daí o meu patrão da época ele me ligou e disse, ei, tu andou batendo o caminhão tal dia? Não, porque veio aqui a cobrança aqui vem um boletim de ocorrência aqui, a seguradora entrou em contato comigo aqui, que tu bateu atrás de um carro de locadora. Eu digo, aonde? Lá na Marginal Tietê. Disse, que dia? Disse, não, que foi o dia que estava eu e aquele outro motorista assim, nós estávamos um atrás do outro. Não, que tá no boletim diz que tu bateu e fugiu em alta velocidade. Eu disse, em alta velocidade? Numa quinta-feira, com 30 metros na Marginal Tietê, em alta velocidade é complicado. Difícil, mas no boletim só estava a placa de trás da carreta. Pois é. mas isso também poderia ser considerado uma fraude, né? Sim. Essa história mal contada em um boletim de ocorrência que vai ser utilizado no E sinistro. sabe como que a gente pega? Você pode ver que a gente exige, né, o boletim de ocorrência do terceiro também. E dá divergência. Porque tem e fotos, o né? comunicado do sinistro, você vai contar uma história. Aí o teu BO, você vai contar uma história, o terceiro vai contar outra. Então aí você começa a questionar, enfim. Então você tem essas divergências. Só que aí, quando acontece sinistro, a hora que cai lá dentro, o perito, a gente tem hoje 3 peritos internos. Cai as fotos, ele começa a avaliar. A altura não bate. Acontece muito, chega lá o carro batido, foto do carro batido, e o caminhão. Aí você vê o carro destruído. O caminhão inteiro. O caminhão não tem um risco. Aí você vai ver a dinâmica das alturas não bate. Aí você vê assim, a lateral o cara bateu numa parede, um exemplo, ou num guarda-reio de concreto. Então você tem as marcas e tal. Então você consegue na hora, já o perito consegue ver. Entende? Nós tivemos casos do que o caminhão bateu, o caminhão deu uma ré, bateu na frente do automóvel e embaixo quebrou os faróis, tudo ali no chão, né? Não tinha nada de farol quebrado. Tem um caco, nada. Não tinha nem um caco, nada. Ué, foi para onde o farol? E daí, assim, são coisas até amadoras, né, Fernandão? Bem amadora. Vem esse início desse aí tem foto de um dia que está nublado, outro dia tem sol. Dizendo que é no mesmo dia, na mesma hora. Então, assim, o sol tá limpo o tempo, não tem nada. Aí outra foto, o tempo tá fechado. É que o pessoal Aí você vê que a hora que ele tirou a foto, tinha um carro X estacionado ali. Aí no outro dia tinha outro, muda, sabe? Então, assim... pequenos detalhes. São detalhes. E o perito se apega nisso, né? Num caso desse, que realmente aconteceu, foi numa cidade próxima aqui, e a cidade menor, né? E eu fui lá. Fui lá porque surgiu uma dúvida, fui lá. Coincidentemente, era na mesma rua de um cliente nosso, eu conversei com ele. Ele falou, não, isso aí todo mundo sabe o que aconteceu ali, não foi nada que bateu, nada, o carro bateu em outro lugar. Só que só trouxe aqui... Amizade e tal. A amizade tem muita história. Então, às vezes, né? esse cuidado que nós temos, né, com pedir documentação... Já tem aconteceu que ter um sinistro, cuidado, senão você não está liberando tudo aí também. Já né? aconteceu sinistro assim, não, você conhece a pessoa e tal? Não conheço e tal. Aí foi ver, o dono do caminhão era marido da mulher que tinha batido. E o cara disse que não conhecia. É que eu acho que o pessoal acaba... o pessoal entra... Não tinha batido. O pessoal deve achar realmente que o pessoal é bobo, né? Que não vai ser feita uma análise, que é só mandar a documentação ali, eles vão montar algum arquivo e passou e vai aprovar. É que assim, Matheus, o que acontece? Infelizmente, o Brasil é o país do jeitinho. Né? Jeitinho E brasileiro. muitas vezes o jeitinho é tirar vantagem em cima dos outros. Então, o segurador é muito bem preparado para isso. Tá? E o cara que tentar fazer isso, ele vai responder criminalmente. Então, a gente já teve várias situações. Né? Eu acredito que num passado conseguia se fraudar mais fácil, né? E ainda faz, sabe, Bob? Ainda faz. Tem seguradora que, cara, paga para não se incomodar.
entendeu? Mas nós levamos uma cultura diferente. O certo é o certo. Claro. Se está errado, pode ser R$1, pode ser 1 milhão. Entendeu? Se está certo, vai receber. Se está errado, vai negar. Né? E a gente vai para cima. A gente já teve situações de fraude de o cliente vender o caminhão para um ferro velho e a gente pegar aqui, né? Cliente do Fernando, inclusive. E a gente pegar, entendeu? Já tivemos essa experiência. E o cara bem ser processado, ser preso, né? E tal. Então, assim, É você tem que ir para cima para inibir. Outra coisa que nesse tempo que eu tenho já no transporte também, que já tentaram fazer com a gente, né, Bob? É solicitar a famosa inversão de culpa, né? Ah, eu não tenho seguro, mas tu tem, a gente consegue inverter a culpa, daí eu pago se a franquia pra ti. Sim. Isso deve acontecer bastante também. Acontece. E outra coisa que é considerado crime, né? Exato. É fraude. É fraude. Teve uma situação muito próxima disso aí, né? Inclusive o cliente mandou o terceiro mandou o áudio para o cliente e o cliente encaminhou o áudio para mim, né? E ele respondeu que ele não vai inverter essa situação aí nada, né? E quando o cliente falou que não, o terceiro apagou o áudio. Mas o áudio já estava encaminhado. O cliente já tinha encaminhado para mim, né? Então isso aí acontece. Sim, muito. Acontece algumas vezes isso aí, sabe? É Então é esse carinho, que eu falo carinho, né? Esse detalhe nessas situações para nós que nós acompanhamos, né? E o nosso jurídico tá lá, né? Uma equipe fantástica, né? Sim. Justamente para isso também, para nos dar esse suporte e dar o suporte para os clientes, né? Exatamente. A gente- Muitas vezes o cliente acha que a empresa é despreparada, né? Mas a gente isso faz aí. isso todo dia. Experiência A gente prática. tá olhando já, né? todo dia, cara, isso aí. Então, assim... Eles se acham mais espertos, né? E a gente, assim, graças a Deus, a gente consegue pegar isso e inibir, né? Porque se você começa a pagar isso, você começa a alimentar, né? A gente vai... Acho que você acabou dando uma pincelada, acho que bem ampla ali nos serviços, como é que funciona, todo o processo desde a abertura do sinistro. E a gente vai entrando num caminho mais agora de tendências, né? Porque quando a gente fala de transporte e logística, que inclui a questão dos seguros, ali a gente não tem como não falar de futuro, de perspectiva, né? De evolução. Existe alguma tendência dentro desse mercado de vocês? Alguma coisa que está vindo para inovar? Novos produtos, novas coberturas? Tem uma tendência a inovações ou é um mercado, no momento, já chegou num ponto que está um pouco estagnado em relação a serviços? O mercado, assim, no Brasil hoje, se você pegar, mais de 80% da população não tem seguro. Então, quer dizer, é um mercado muito amplo e tem muita coisa a se crescer ainda, né, na parte securitária dentro do Brasil. As novidades, principalmente para o transporte, vai ter mais fiscalização. Isso é uma coisa que vai ser mais ampla, principalmente nessa parte de seguro. Então, um seguro transporte já é obrigatório. Agora vai ser obrigatório também o RCV, que ele é um seguro que está sendo lançado agora, que é por viagem. Então, ele é um seguro de terceiro por viagem. Então, você contrata de ponto A a ponto B, aquele período ali você tem cobertura securitária. Você faz igual a averbação de carga, você vai fazer a averbação desse seguro, principalmente para quem tem terceiros. Então você tem tua frota hoje, mas você tem outro frete, você precisa contratar terceiros. Querendo ou não, você é corresponsável por essa operação. Então você vai ter que fazer esse tipo de contratação. Mas eu vou contratar o terceiro, vai fazer só uma viagem para mim. Então você vai fazer a cobertura Daquela de viagem. RCV daquela viagem dele, tanto do seguro de transporte como seguro de RCV. Casco não, porque é uma responsabilidade dele, mas o risco cível, sim. Né? Então, essa é uma novidade, tá para atuar agora. Em dezembro entra o novo marco regulatório do seguro também, que vai ter algumas alterações de obrigações, né, para o transportador, que entra esses dois que eu falei, mas também de novas obrigações da seguradora, de mais agilidade, de indenização, enfim, coberturas mais amplas, né? Então, a gente, para o caminhão, né, a gente já está trabalhando também com segundo risco, estamos buscando uma solução assim, porque hoje você tem até 1,5 milhão, a nossa ideia é chegar até 3 milhões de cobertura, porque hoje você tem caminhão de 1 milhão, né? Enfim, 1,5 milhão, então aumentar as coberturas, então as companhias vêm trabalhando para isso. Algumas outras seguradoras também já estão olhando para o transporte de uma maneira diferente, estão tendo aceitação, né? E também com a lei 213, que veio para regularizar, né, regulamentar as associações no início do ano, também vai mudar muito o mercado. Né? Então, isso vai, principalmente para a parte do transporte, né? Porque tem muitas associações de transportadores, tem gente séria, né?
tem gente que não é tão séria. Então, assim, isso vai vir para regulamentar e trazer mais seriedade também para esse meio. Porque hoje tem muita associação que pega risco e não tem como indenizar. Não existe fundo de reserva, não existe, né, nenhuma segurança jurídica para o cliente. E o mutualismo ele é nada mais, nada menos que de distribuição, né, e rateio dos sinistros e dos prejuízos, né? E tem muita associação que não trabalhava assim, né? E agora vai passar a trabalhar, vai ter que ter administradora, vai ter que seguir regras da SUSEP. Então, vai ter uma mudança grande no mercado. Até a metade do ano que vem vai mudar bastante coisa. A gente acompanha que a gente está tendo uma fiscalização, uma visão maior agora, principalmente na questão legislativa, né, do transporte. Veio bastante emendas e algumas leis aí relacionadas à NTT, documentação. Então, acho que quem deveria olhar está olhando um pouquinho mais para a questão do transporte, que é o que movimenta o nosso país, não só o país, mas o mundo inteiro, né? Hoje, o transporte rodoviário de carga no Brasil, por muito tempo ainda acho que vai ser a prioridade e maioria. Sim. Então, não tem como a gente fugir de estruturar de fato esse segmento, né? Uma questão interessante que a gente sempre comenta nas nossas outras conversas, principalmente no nosso último episódio que veio um representante da Mercedes, a gente tem aquela visão agora de dos veículos eletrificados, né? Veículos elétricos. Esses veículos já vêm impactando de alguma forma a questão dos seguros ou ainda é algo muito ainda à frente? A princípio não tem muita aceitação, né? Nós mesmos não fazemos aceitação. Por quê? São caminhões pequenos, né, que estão entrando da parte elétrica agora e complexos. Então você não tem uma rede de manutenção, você não tem uma rede de peça que fornece, o que fornece custa muito caro, né? Então é um mercado ainda que está sob atenção, vamos dizer assim. Seria, né, mais ou menos uma operação que não se paga hoje, né? O risco é muito alto, né, quando você pega isso. Quanto custa a bateria? Né? Aonde você acha essa bateria? Tem conserto ou não tem conserto? Então, peças para isso, prestador de serviço. A gente desconhece um prestador hoje de serviço que atua com caminhão elétrico. Então você imagina, tá bom, bateu. Vou arrumar onde esse caminhão? Como é que faz? Tem que indenizar? PT? Não é? Tá, beleza. O que eu vou fazer com essa sucata? Quem compra uma sucata dessa? Então tudo isso é muito relativo. O carro elétrico é a mesma coisa. Lógico, o carro elétrico tem um volume muito maior, né? Tá crescendo muito isso dentro do Brasil, né? Tem algumas seguradoras que estão aceitando, mas o prejuízo é grande quando você tem um acidente com um carro elétrico. Justamente porque você não tem uma rede ampla hoje de serviço para isso, né? Aí, Bob, vai continuar tendo motor por bastante tempo. Bom, essa questão do carro elétrico e de ter quem mexa, né? Tem um cliente que nós prestava serviço, eles tinham bastante carro elétrico e aconteceu de o carro pifar a bateria dele. Isso a gente ficou sabendo depois no pátio, né? Na Rádio Peão, como a gente diz, né? Sim. E daí foi acionado o guincho chegou. Já estava uma semana, eles não sabiam nem onde é que estava o carro naquela empresa. Porque aí for ver, estava no pátio do guincho, porque quando ele levou numa certa concessionária, não, a gente não mexe. Não mexe, isso aí mesmo. E daí ficou lá no pátio do guincho, eles tentando resolver o problema do carro, porque não tinha quem mexia. E deu uma pane na bateria, parece, do carro. É isso aí. É complicado o tal do É elétrico. complicado. É tudo muito novo, né? Não foi preparado para isso. Sim, até a gente também, algumas marcas, né? Quem não lembra do Sinotruc? O Sinotruc lá no passado, né, Fernando? A gente aceitava, aí deu uma colisão uma vez, cara, precisava de uma porta, tinha que vir da China a porta, cara. Levou 6 meses para vir a porta, entendeu? A gente entra... Aí falou assim, olha, não dá para aceitar um risco desse, né? Sim. O caminhão internacional todo rebitado. Quem que trabalha um caminhão daquele? E é complicado. É complicado. Então, assim, você tem que saber medir muito bem o que você aceita de risco. Quando você pega uma situação dessa, você tem que fazer uma indenização de PT, né? Porque aí você resolve com o cliente. Mas depois você tem também ali a sucata, querendo ou não, é uma forma da seguradora colocar compensar, em leilão, né? E compensar um pouco o prejuízo. Mas muitas vezes você não consegue vender aquela sucata. Daí você fica com aquilo ali, aí você tem que se desfazer. Então, assim, são outros problemas operacionais que acabam acarretando quando você pega um risco ruim, vamos dizer, né? Sim. Complicado de você trabalhar, né? Então... Nem tudo são flores, né? Às vezes a gente Não. acaba tendo o prejuízo, mas acho que, como qualquer empresa, a gente sempre tenta amenizar o prejuízo da melhor forma possível, né? Acaba
preferindo ou pretendendo negócios mais seguros. Sim. É igual o caminhão com GNV, né? Também, a mesma situação. Custo altíssimo para você ter ele como GNV, rede de apoio pequena, e ele é muito fácil de dar uma perca total. E o custo dele é muito alto. Então, no nosso caso mesmo, junto com a BWIG, a gente não tem aceitação desse caminhão. Esse maior risco de perca total seria por realmente explosão, como eu estou imaginando? Pode ser também, mas a parte mecânica do gás, quando acontece o sinistro, ela danifica de uma forma, muitas vezes que você tem que trocar toda a parte, trem de força, vamos dizer assim. Ah, entendi. E aí quanto custa? Muito mais do que ressarcir. No entanto, você vê quando o sinistro do caminhão acontece, ele vai muito para a parte mecânica. Tá? Porque cabine, cara, você tira, coloca outra e está resolvido, né? Ele vai muito para a parte de chassi e mecânica. Então, se ele afeta muito parte de chassi e mecânica, aí ele vai para perca total. Entendi. Assim, voltando aos elétricos ali, a gente acaba entrando naquele mesmo assunto que o Brasil hoje ainda não tem estrutura e não está preparado para receber e aportar esses veículos, né? Acho que vai um prazo bem longo ainda, acho. Sim. O Bob vai poder aproveitar bastante ainda os motorzinhos cheios de diesel. A diesel, O Mário veio aqui, eu tava até... A gente acabou soltando o vídeo do Mário faz pouquinho tempo, tá? Já tá disponível pro pessoal. E eu fiz a pergunta, né, ô Mário, ele que é ex-mecânico, né, já vem da oficina mecânica, né? Da oficina de automóveis, e como é que vai ser para ele, né, ama motor, né, como é que ele falou, o nome fictício da empresa dele, o nome fantasia da empresa dele, da mecânica, era Clínica de Motores, então tem toda uma paixão. Sim. Eu perguntei para ele como é que seria, vai dirigir um elétrico, cara... Eu até dirijo, mas aí eu vou ter que botar um sonzinho ali que faz o barulho do motor e o cheirinho que vai lá dentro vai ter que ter um cheirinho de diesel. É bem coisa do Mário isso. Mas é muito interessante. Acho que a gente vai chegando ao final aqui da nossa conversa. Acho que, cara, agregou bastante. Muita coisa eu não sabia, acabei aprendendo aqui. Espero que o pessoal também tenha aprendido e entendido como é que funciona todo esse processo. Maravilha. E eu queria pedir para vocês aí, no caso, deixarem uma mensagem para o pessoal, algum recado que vocês tenham. Tem a nossa câmera ali, ó, que o Rafa deixa direcionado, se vocês quiserem passar referência, contato, alguma coisa do tipo, hoje podem ficar à vontade. Para quem quiser adquirir, né? Quem quiser adquirir, quem quiser cotar com vocês, ou ficou interessado, pode passar essa mensagem ali pro pessoal. Obrigado aí, primeiramente agradecer vocês aí pela oportunidade. Opa, a gente que agradece. De participar do podcast de vocês, Bob, Matheus, obrigado. E para você que está assistindo, quer conhecer mais a Transdesk, acessa lá www.transdesk.com.br. Tem todos os produtos, tem os endereços de todas as nossas unidades lá também, das nossas franquias, né? No Brasil todo. E querer conhecer mais, entre em contato com a gente e nós vamos ter o prazer de te atender. Show. A gente acaba agradecendo muito a presença aqui de vocês. Para nós é uma honra, todo mundo que acaba cedendo esse tempo, a gente sempre comenta em todo o episódio, eu acho que é necessário que as pessoas entendam que esse nosso meio de logística e transporte aqui demanda muito tempo, a agenda é corrida, com certeza. O Bob aqui já deve estar acordado desde hoje a gente está gravando num horáriozinho diferente, mas já deve estar acordado desde as 4, 5 horas da manhã ali na correria. Então a gente acaba ficando muito grato de vocês disponibilizarem esse tempo de vir conversar com a gente. Então eu queria agradecer o Fernando por toda a força que nos deu. Obrigado. Nossa ponte com o Joelson. Sim, obrigado. E o Joelson, muito obrigado pela parceria aí, por ter disponibilizado esse tempo. E queria agradecer todo o pessoal que está assistindo aqui a gente mais uma vez. Pedir para, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações. A gente vai deixar aí embaixo aqui na descrição o link do site da Transdesk também para vocês poderem fazer esse acesso. E eu acho que esse foi mais um episódio, né, Bob? Vamos chegando ao fim de mais um. E vamos embora. Esse foi bom, foi legal e vamos pro próximo. chama PX, pessoal. Vamos É pra nóis. cima. Bora. Valeu. Valeu. Obrigado.